Hoje aqui não está super sincronizado, né? Já deu 9, né? É? Valentino? Bom dia, pessoal. Hoje é dia 6 de janeiro. Estamos aqui na tertúlia de domingo, matinal, né? E vamos aqui falar hoje sobre o tema megateleparasemiologia. É um tema, assim, simples. O tema não é complicado, não. O nome é mais complicado que o tema. Experimentos de diagnóstico projetivo, tá? E a especialidade desse assunto, ele é parasemiologia. A gente poderia dizer também que parasemiologia é uma especialidade mais específica, né? A parasemiologia é uma especialidade da consciencioterapia. Então, poderia ser um tema da consciencioterapia também, né? Poderia dizer que a especialidade é a consciencioterapeuticologia, não estaria errado, não. Tá? Então, assim, eu dividi a apresentação, o debate aqui, em 6 tópicos, né? Primeiro, a gente vai falar de medicina projetiva. Vocês vão ver que medicina projetiva não é exatamente a mesma coisa de megateleparasemiologia. Por isso que eu estou trazendo a medicina projetiva, para vocês entenderem o que ela é e ver se fixa qual é a diferença da megateleparasemiologia. Até porque a medicina projetiva, ela pode até ser uma especialidade da consciencioterapia, mas a megateleparasemiologia ela é mais ampla, ela entra mais nas nossas coisas, assim, em termos de parapsiquismo, da extrafisicalidade, tudo, né? Vou falar um pouco da modalidade, né, de diagnóstico projetivo, das modalidades, citar também rapidamente sobre progestoterapia, que eu acho que é interessante. O diagnóstico projetivo, ele se encontra dentro da progestoterapia, é interessante o pessoal ter. E aí, nessa segunda parte, eu já vou entrar em casuísticas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer algumas casuísticas que eu tive desde antes de eu conhecer a Conscienciologia, com o processo da projeção, né, vários tipos de experimentos projetivos, e correlacionar com o tema do diagnóstico. E aí, quando eu falo diagnóstico, não é apenas o heterodiagnóstico, é o autodiagnóstico. Talvez até, por isso que é de interesse de qualquer pessoa, mesmo dos consciencioterapeutas, né? Que é a questão do heterodiagnóstico, mas de qualquer conscienciólogo é interesse por causa do autodiagnóstico projetivo, extrafísico. Né? E aí a gente vai ver que tipo de diagnóstico eu estou falando. E a gente abre. Mas assim, como a maioria dos debates aqui, fica aberto a qualquer pessoa colocar e tudo. Tá? Eu só queria dizer que essa primeira fase inicial é um pouco mais assim de rever um pouco o que já tem escrito sobre isso, e a segunda parte é mais em cima dos experimentos mesmo, tá? Mas vocês ficam à vontade aí para colocar o que for de ideia, de questionamento, informação e tudo. Então, veja lá, a medicina projetiva, se vocês forem observar, o professor Waldo chama ela de progestiatria, até um neologismo, né, para esse termo aí chamado progestiatria. E ele divide a medicina projetiva em 3 partes, né? E em tese é muito similar até com o próprio ciclo da consciencioterapia ou com qualquer tipo de ciclo de tratamento que você for fazer, até na própria medicina, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, mas como é projetiva, né, envolve o processo da projeção, né? Esse projetiva não é aquele projetiva, né, da psicologia, né? Tem testes projetivos, não é isso, não é. Quando a gente fala projetiva é a projeção consciente, né, da pessoa que sai do corpo e tudo. Então a gente dividiria essa medicina projetiva em três, vamos dizer assim, atividades, fases, né, ou etapas, vamos dizer assim. A primeira etapa seria uma anamnese extrafísica, ou seja, se a pessoa tem algum tipo de enfermidade, a primeira coisa que você vai fazer, né, os médicos aqui podem me dar suporte, é fazer a anamnese da pessoa, do paciente, da pessoa que você está analisando, do evoluciente. Depois a gente tem o diagnóstico projetivo em si, né, ou a teleparasemiologia, no caso são sinônimos, né, diagnóstico projetivo e tele. Tele é o prefixo lá, o elemento de composição que indica, né, a distância. Né? Hoje em dia tem os telediagnósticos na medicina, né, o pessoal da radiologia, né,
analisa processo de imagem, a distância de onde está a pessoa e por aí vai. Em outras áreas também. E depois você tem a terapêutica projetiva e a progessioterapia, né? Aí seria a terapêutica projetiva, seria você usar a projeção consciente para fazer o trabalho de terapia com a pessoa. Só que isso tudo aqui, o professor Valdo, ele usa, por exemplo, progessioterapia, ele usa o termo progessioterapia, no meu entendimento, a menor aqui. Entende? É uma progessioterapia só vinculada ao processo da medicina projetiva. Por quê? Por exemplo, quer ver, no material que vocês têm aí, a gente tem lá o item 22 ali, que na verdade é o segundo item, que fala de projeciologia e medicina. Esse aqui é um capítulo do projeciologia, né? Projeciologia, o professor Valdo ele começa a fazer a comparação, a importância da projeção consciente com várias áreas do conhecimento humano e tal, e uma das que ele faz é a projeciologia. E o que ele fez? Se vocês forem ver nesse capítulo aqui, não teve espaço para eu colocar, mas olha só para vocês terem ele pesquisou em publicações, pesquisas bibliográficas, 20 artigos técnicos sobre temas da projeciologia editados em 9 conhecidas publicações periódicas médicas especializadas entre 1934 e 1982. E ele cita 9 journals aqui: American Journals of Psychiatry, American Medical Association Archives of Neurology and Psychiatry, Arquivos Gerais de Psiquiatria, Jornal Inglês de Psiquiatria, por aí vai. Então, assim, são vários journals que ele usa como referência para pegar arquivos, pesquisas que os caras colocaram de algum fenômeno projetivo que os caras publicaram em artigos de renome conhecido aí na história. Então, mostra o quê? Aquela máxima que a gente fala, não, o pessoal da ciência convencional não está nem aí para o negócio, em partes, né? Na verdade, eles não dão a devida importância, mas você vê, tem coisa publicada, a coisa não pega volume, tanto é que você vê, desde 1934 a 82, são quase 50 anos, ele arrumou 20 artigos, né? É pouco, né? Perante o que os caras publicam por ano, são milhões de artigos hoje em dia por ano, né? Que se tem. Mas é interessante ver isso. E aí, aqui na medicina projetiva, é até interessante ver assim, ó, quando ele fala da medicina, olha vamos dizer assim, com o que se está lidando, né, as ocorrências. Então, por exemplo, doenças em geral, clínica médica, dentro da área da clínica médica, dores físicas, anestesia, cirurgia. Por exemplo, aqui ele já entra aqui, estado de animação suspensa na clínica cirúrgica, né? Esse estado de animação suspensa é aquela pesquisa, por exemplo, dos yogas, por exemplo, que entra no estado de animação suspensa, que às vezes ocorre dentro da medicina, que a pessoa acha que o paciente morreu, aí depois de um tanto tempo você vai achar o paciente ali, né, vivo dentro do ML, por exemplo. Então, são fenômenos projetivos, né, de coincidência melhor, que baixa todos os sinais vitais da pessoa e aí ela praticamente é dada como morta, né? Tem as EQMs, né, que também são temas super estudados, né? Teve uma época, na década de 90 tinha uma moda, negócio de EQM, né? Tava na moda, todo mundo falava de EQM. Shirley MacLaine falava do negócio e tal. Também são experiências projetivas e tudo. As paracirurgias, né, que a gente está vendo aí, tem o processo da descoincidência do médico, do próprio paciente ali. Aí tem outras áreas, né, que ele coloca e fala, mas se você for fazer uma análise aqui, dessas 12 áreas que ele coloca, todas elas têm uma correlação com a medicina, com as práticas médicas direto, que fala do tratamento mais do corpo, do tratamento de alguma doença, né, física. Tem aqui, nem, por exemplo, o pessoal que vai na paracirurgia, tratamento lá de câncer, né, doença física, extração de algum nódulo, alguma coisa assim. Então, a medicina projetiva ela é bem dentro desse contexto aí. Eu estou ressaltando isso porque é para vocês, para fazer o contraponto do que é no caso, a mega teleparasemiologia ou no caso, como que a consciência terapia usa a projeção consciente, no caso, diferentemente ou mais, não diferentemente, mas de modo mais abrangente que isso aqui que eu vou mostrar, tá? Então, dentro desse material também que eu passei para vocês, o professor Valdo, no capítulo lá 236, ele propõe lá uma técnica do diagnóstico projetivo.
né? É coisa do professor Ovaldo aqui. Aí olha só a definição dele. Isso aqui tem uma polêmica aqui, porque ele fala de um tema que para a gente é um tema polêmico, é o negócio da hipnose. Né? Tanto é que ele mesmo já é contra a hipnose, né? Já falou várias vezes aqui, mas aqui tem um processo de hipnose que ele mesmo propõe aqui. Então, olha só, diagnóstico projetivo. Aquele que tem por objetivo a identificação da enfermidade baseando-se no exame extrafísico. Então, você vê, ele está focando primeiro só numa enfermidade, no exame extrafísico, que ele chama de parasemiologia, do paciente ou evoluciente, homem ou mulher, feito fisicamente à distância, mas diretamente pelo projetor projetado ou semi-projetado, sob transe hipnótico e através do fenômeno da clarividência viajoura. Então, na verdade, aqui, ele está falando assim, ó, meu entendimento, você pode fazer o diagnóstico projetivo de várias formas, né? Projeção, você faz a hipnose com uma pessoa, hipnotiza, né? A pessoa, ela sai uma segunda pessoa que não você sai do corpo, vai lá, faz o diagnóstico. E tem também aqueles casos de diagnóstico de projeção de clarividência viajoura, né? Que a pessoa projeta o mental soma, no caso, o pessoal fala que é o mental soma, o frontochakra e tal, entende? Aí você vê, é aquele diagnóstico que o cara está ali, que às vezes a gente vê, né? O cara vai lá, se concentra, ele começa a ver o que está acontecendo à distância da pessoa e começa a relatar, olha, estou vendo que tem uma doença aqui, nessa região do seu corpo e tal. Do projetor, né? Mas esse é o que ele relata aqui é do projetor. Porque para mim a controvérsia dele é em relação a se a gente fizesse hipnose com o evoluciente, né? Mas aqui, na proposta dele, é uma terceira pessoa, né? O que o Kelly estava falando. Você não é hipnotizar o evoluciente. Vamos supor, você tem uma pessoa que você tem uma pessoa que você quer fazer o diagnóstico. Aí você pega, na proposta dele assim. Proposta não, na técnica que ele apresentou, né? Você pega uma pessoa experiente, que ele fala que o ideal é que seja um médico, né? Uma pessoa que tenha domínio das energias, que seja parapsíquico, né? Tá. E aí assim, ele pega essa pessoa, hipnotiza uma outra, e essa outra pessoa que faz o experimento de diagnóstico. Então, na verdade, são 3 pessoas envolvidas, né? Eu acho que essa hipnose aí não precisa ser tão complexa assim. A hipnose poderia ser só um estado em que a própria pessoa assim, se induz. Por exemplo, auto-hipnose. Não, hipnose né? Eu acho que ele usou isso aí para caracterizar uma situação, de uma certa maneira, autoinduzida, que caracteriza uma técnica em que você se coloca em transe. Eu não levaria isso assim tão... A técnica que ele propõe, só para ter... Esse aqui é um tema que eu nem quero debater muito, porque não é a prioridade do meu negócio aqui. Eu quis trazer só para como exemplificar, né? Quer ver? Ó, ele fala aqui, ó, na técnica para se determinar o diagnóstico projetivo, o hipnotizador experiente em projeciologia coloca o sensitivo em transe, seguindo os métodos da heterohipnose, e o instrui, de preferência, o médico que nunca... o instrui, né? Pulou uma parte aqui, para se translocar. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E se instrui para se translocar extrafisicamente até determinado pessoa-alvo. No caso, o paciente-alvo, com o nome, endereço e por aí vai. Então, assim, aí ele coloca a técnica aqui. Então, assim, essa técnica que ele propõe especificamente é uma técnica que envolve 3 pessoas, envolve a hipnose. Hipnose tem N outras possibilidades que pode ocorrer. Uma coisa que, antes de falar o que eu queria colocar, é o seguinte: o processo da hipnose, ela tem um problema muito sério, que é o seguinte: a pessoa, quando faz hipnose com alguém, ela está entrando dentro da pessoa e ela está dominando o processo da vontade da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa, o médium lá, o sensitivo que é hipnotizado, ele dá todo o comando da sua vontade para o hipnotizador. Então, assim, em termos de cosmoética, é um negócio mega ultra limítrofe. Então, assim, para nossas práticas aqui, tanto é que você vê, em nenhum curso nosso, em nada aqui a gente mexe com hipnose. A gente, na verdade, é contra. Por quê? Até porque você não tem que ficar fazendo o outro sair do corpo, né? Você tem que você sair do corpo para poder sair. Mas eu achei interessante trazer, por quê? Primeiro porque ele mesmo coloca isso aqui dentro da medicina e tal, ele propõe para ser usado dentro da medicina.
Uma coisa que eu achei interessante também, que eu não sei se vocês leram lá o livro do Ricardo, João, talvez não dê tempo de ler, né? Porque o livro é um pouco... Não, ontem eu li ele, terminei, né, de ler o livro ontem e tal. Então, assim, ó, no capítulo dele, que ele fala do processo do mesmerismo, né, que ele divide em várias áreas do parapsiquismo, e uma das áreas é o mesmerismo, que o mesmerismo, ele que desencadeou a hipnose, né? A hipnose, ela veio do mesmerismo, foi uma evolução do mesmerismo e tal. Então, lá no século XVIII, o pessoal já estava mexendo com esse processo de hipnose. E olha o que ele relata aqui, ó, de um conde aqui, francês, Puységur, que eu acho que é o nome dele. Ele começou a estudar um cara chamado Vitor, e ele entrava do que eles chamavam de estado sonambúlico, que é o estado de hipnose, né? Eles chamavam na época de estado sonambúlico. E aí ele coloca assim, ó, Vitor passava a falar em linguagem acima de seu padrão e manifestar série de fenômenos parapsíquicos como heteroscopia, enxergando o interior do corpo físico de outros indivíduos, telepatia, respondendo a comandos mentais do magnetizador, precognição, prevendo o momento exato da cura de outros pacientes, clarividência, enxergando com olhos vendados, clarividência viajoura, relatando eventos ocorridos às distância, encontrando objetos escondidos, fazendo paradiagnósticos, diagnosticando em transe suas doenças e a de outros pacientes, dentre outros. Então você vê isso aqui, 1750, 60, o cara fazia isso aqui. Aí um dos primeiros experimentos que eu quero mostrar para vocês é justamente isso aí. Pode colocar ali nos slides aí pra gente? Renata? Bom, não estou enxergando muito bem aqui, vou passar por aqui. Acho que para cá está melhor, né? Então, olha só. Quando foi mais ou menos em 98, antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu estava estudando as coisas do espiritismo, aquela coisa, estudando tudo que era coisa para dentro dessa área aí, de parapsiquia, de fenômenos. Aí eu comecei a estudar processo de hipnose. Aí eu resolvi fazer, com uma pessoa, uns experimentos de hipnose. E anotei tudo. Nesse experimento, no caso, eu era o hipnotizador e a pessoa que era de muito minha confiança era sensitiva, pessoa super sensitiva, média e tal. E a gente fez o experimento juntos e tal. Aconteceu de tudo isso aqui que ele colocou, a gente fez experimentos de tudo, inclusive retrocognição, até fenômeno parapsíquico aconteceu, tinha consciex junto, amparador. Consciex, né? Não sei se era parador, eu seguia cego, né? Mas tinha gente ali atuando junto e tal, extrafisicamente e tal. Mas dentro da nossa área aqui, o que a gente vivenciou lá? Ó, teve autoscopia interna. Então, por exemplo, a pessoa lá, a médium, ela viu o próprio útero, externa e internamente, sendo observada uma pequena ferida no colo do útero, causando um pequeno sangramento no dia seguinte. Então ela viu no dia seguinte teve um pequeno sangramento lá e ela tinha visto por autoscopia interna esse fenômeno. Outra coisa, por mais de uma oportunidade ocorreram clarividências viajoras diagnósticas. Ele via a pessoa, falava assim, aquela pessoa não está bem hoje, ela não está se sentindo muito à vontade, está triste, está retroflexiva, ou está muito feliz e tal. Ela, pela clarividência viajoura, aí na época lá, eu questionava se ela estava no local ou se ela estava vendo a distância. Aí respondia, foi esse o critério que eu usei lá para ver. E processo de heteroscopia projetiva, ó. Realizou a visualização de 3 meus chakras, a pessoa saiu, aí ela falou que saiu do corpo, olhou para o meu holossoma, viu os meus chakras e descreveu os chakras. Essa pessoa não tinha experiência nenhuma de conhecimento de fenômenos parapsíquicos, nem daqueles livros que falam das cores dos chakras, não tem aquelas coisas do Leadbeater, ou do orientalismo. A pessoa não conhecia nada disso. Nunca tinha lido, não tinha contato nenhum com isso aí. A pessoa saiu do corpo e falou, você tem umas luzes brilhantes, não falou o nome chakra, né? Você tem umas luzes brilhantes na sua testa, na região tal, tal, tal. Aí descrevia a região conforme, né, o processo anatômico e por aí vai. Aí descreveu aqui, o coração, o meu joelho, na época eu tinha feito uma cirurgia, a pessoa entrou no joelho, viu o meu joelho como é que estava, descreveu o timpano e falou, olha, a partir de agora, ainda deu uma prescrição, olha, a partir de agora você não pode mais forçar esse joelho, o ideal é que você nunca mais corra por causa disso, porque as fibras, não sei, começou a dar um diagnóstico
do meu joelho para falar assim, como que eu deveria tratar meu joelho daqui para frente para eu não poder ter problema com o joelho. Né? E outras coisas. Então, por exemplo, aí viu o próprio fluxo sanguíneo turbando, aí viu aquele negócio da visão, da microvisão microscópica, entrou dentro do meu corpo e viu o meu sangue sendo transferido em turbilhamento, que é em 2 tempos, né, por causa do batimento cardíaco. Viu o sangue, as células sanguíneas e tal. Então, concluindo, esse processo de hipnose funciona, é uma forma de diagnóstico projetivo. O que o Valdo fala no Projeciologia sobre esse tema é o seguinte: é uma coisa que deve ser evitada como conduta exceção, que nem, por exemplo, aqui, ó, ele fala como conduta exceção lá no material de algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico incerto, que ninguém consegue descobrir o que a pessoa tem, a pessoa vai morrer por causa daquilo. Às vezes é o caso de fazer os médicos, né, fazer um diagnóstico, alguém que seja envolvido nisso aí. E ele coloca algumas vantagens do processo aqui. O sigilo, né, que você pode fazer sem molestar o paciente, a simplificação, a dispensa de exame físico, a economia, a instantaneidade do processo, por aí vai. Então, assim, é um fenômeno que ocorre e que existe e que, na verdade, nem tem muito sentido a gente ficar se dedicando a isso. Você vê, o pessoal mexe com isso aqui tem mais de 200, 300 anos. Por isso que o mais sério agora é a gente partir para o processo auto, né? Da autoexperimentação. Então, assim, ó, a clarividência viajoura, fenômeno de clarividência viajoura. Então, assim, a clarividência viajoura, esse fenômeno aqui, é outro fenômeno que ele citou. Veja que ainda não estamos falando da mega teleparasemiologia, eu estou falando da teleparasemiologia. Não estou falando da mega ainda, a maior, né, a mais séria que tem. Só para a gente ter essa visão. A clarividência viajoura, ela pode ser simples ou com autopsicofonia simultânea. Então, assim, a pessoa pode ver, guardar aquelas informações todas, sai do transe e relata. Ou ela pode ver e, ao mesmo tempo que ela vê, ela está relatando aquilo que ela está vendo. Um dos caras que mais fazia isso, que é conhecido, é o Wing Swan, né? Um dos caras que fazia, talvez, um dos maiores clarividências, essa que já houve aí, pelo menos registrado. Então, olha só. Onde é que a gente tem experimento de clarividência viajoura dentro da área do diagnóstico? A gente tem muito experimento no processo do consultório consciência-terápico. Então, por exemplo, quem é consciência-terapeuta aqui, com certeza já deve ter tido experiência dessa que eu já relatei assim. Ó. Por exemplo, você está lá com um evolucente e de repente vem um objeto na cabeça, lá, uma imagem de um objeto. Aí você vai ver, você pergunta para a pessoa, você tem um objeto assim, assim, assim? A pessoa, tenho. Onde é que está? Está lá na minha casa, em tal local, assim, assim. Ou seja, a pessoa pegou, teve a clarividência, às vezes vê o local, eu já vi, eu olhando com gente que está atendendo comigo, a pessoa fala assim, olha, vai lá, não é no teu quarto, assim, assim, assim. Ou seja, a pessoa teve a clarividência viajoura, fez o diagnóstico. Agora, olha que interessante, bagulho energético. O processo da progestiatria ou da medicina falou do processo de doença. O que bagulho energético tem a ver com o negócio? Tem tudo a ver. Por quê? O bagulho energético, às vezes, está sustentando a doença da pessoa ali. Né? Então, por exemplo, às vezes os assediadores estão dentro da casa da pessoa por causa do bagulho energético que ela está guardando lá dentro da casa dela, lá, no quarto, em algum ambiente. Aí aqui, a gente já começa a ver, por exemplo, como que defasa, a hora que você entra com paradigma consciencial e você entra com o processo você fazer o tratamento, né, da pessoa pela consciencioterapia, aí a consciencioterapia, a gente mesmo lá na consciencioterapia fala, o negócio da consciencioterapia mais sério é o parapsiquismo, não é o papo, é o parapsiquismo, né, do que a gente consegue mexer lá, aquilo que é o diferencial do negócio. Não, a gente fica mais na parte da psicologia, apesar de que o próprio paradigma em si já assiste muito, né, as abordagens pelo paradigma. Então você vê, o negócio da consciencioterapia, ela começa a abordar coisas que a medicina não entra. Então, por isso que eu vejo que a progestterapia ela vai além da medicina projetiva, porque você já começa a entrar em variáveis que não são tratadas dentro da medicina projetiva. A medicina projetiva é aquilo que o Valdo quis fazer no início, de fazer uma aproximação, né? Olha, médicos, para vocês que querem entender a importância desse material aqui, olha, vocês podem tratar disso, disso. Só que para a gente é interessante a gente ir bem além disso aí. Por isso que para a gente pesquisar a própria medicina projetiva,
a própria hipnose com esse sentido, ele é secundário. Não que não seja importante, é bom que tenha gente pesquisando isso. Mas para a gente tem coisa mais avançada para fazer e para pesquisar. Então, quer ver outra coisa também que eu acho seríssima aqui, que, por exemplo, no capítulo de medicina, projeciologia e medicina, o Valdo não trata, e muitas vezes também é essencial para o nosso trabalho, que é você ver quem são as companhias da pessoa. Então, por exemplo, às vezes a gente está lá atendendo, aí você está lá, de repente você tem uma clarividência e você ou vê no local, ou vê à distância certas personalidades. Então, por exemplo, às vezes tem aquela personalidade arquétipa, né? Arquetípica, né? Por exemplo, um Exu que está com a pessoa, uma pombagira. Aí você já sabe, a hora que você viu aquilo vinculado ao campo da pessoa, você já sabe o desassédio que você tem que fazer. Então, o seu tratamento ele é totalmente direcionado por essa parapercepção que você teve. Isso faz parte, isso é o diagnóstico projetivo, mas no caso pela clarividência viajoura, ainda clarividência viajoura. Então, isso é fundamental. Por exemplo, a gente está cansado de ver lá na consciência terapia que a hora que o consciência terapeuta consegue ter esses fenômenos, né, ele tem esses fenômenos, o caso deslinda o caso, deslancha o caso. Aí tem um desassédio enorme no caso, só do fato dele ter acesso à informação. Então, concluindo, se a gente quer ser bons consciência terapeutas e assistentes, tem que desenvolver esse tipo de parapesquisa, senão não vai para frente. Então é isso. Ó. Aí, chegando ao tema, né, principal, que é a mega teleparasemiologia. Então, veja só, eu vou ler primeiro aqui e depois o detalhe. Ó, é uma ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou para pesquisas e para vivências da investigação e identificação, além da intrafisicalidade, da parasintomatologia e dos parasinais dos distúrbios e parapatologias da consciência considerada inteira ou somática integral, feitas à distância pela projetabilidade lúcida. Então, o negócio, a grande diferença, esse nome não é meu, não foi eu que inventei isso aí. Esse nome aqui, se vocês forem ver, está lá no DAC, né, na página 55. Foi o professor Valdo, né, como sempre, né? É difícil de arrumar uma coisa nova. Estou tentando aqui, mas... Então, assim, mas foi o professor Valdo que colocou esse tema e ele vincula no caso lá em relação à projeção. Quer falar aí? Sentido do prefixo mega lá na O mega é justamente o maior, a maior né? A maior diagnóstico projetivo que você pode fazer, o mais sério, o mais avançado, é através da projeção consciente. E aí por quê? Por exemplo, aí a gente tem experiência também nessa área, que é assim, ó, a hora que você sai do corpo e uma coisa é você ter uma clarividência viajoura e ver, por exemplo, uma consciência relacionada com a pessoa. Outra coisa é você sair do corpo e você encontra a pessoa fora do corpo e você vê a turma que está com ela. Entendeu? Isso, quando você vê, e você só vê, você está fazendo a anamnese, o exame extrafísico, você está olhando. A hora que você entra, você já avançou, você já não está mais no diagnóstico, você já está no processo da terapêutica. A terapêutica entra a progesterapia. Eu estou me focando aqui, hoje eu vou focar só no processo do diagnóstico, para a gente entender o diagnóstico. Interessante é fazer essa comparação. A pergunta dele é interessante, porque eu queria saber por que você pegou o mega, né? E aí eu entendi que é a questão de você pegar sempre o maior para você poder expandir, né? Se a gente for ver, a gente faz no dia a dia as pequenas parasemiologias, né? Então, pegando para o lance do diagnóstico, é como se você pegasse um caso em que você vai olhar ali um exame, né? E pegasse esse mesmo caso e fosse rever ou fazer toda a análise do processo que levou aquilo ali, pegando os outros exames, fazendo as outras histórias, conversando com pessoas, né? Então, você fazer toda a mega parasemiologia, que na realidade, na hora que você vai fazer um diagnóstico, você tem que pensar nessa mega, para não ficar restrito no pequeno diagnóstico daquilo que é aquela sessão que você está vendo, apenas por um exame. Perfeito. Ou por uma, né? É como se o médico o cara vai atender você vai atender o cara no consultório. É como se você falasse assim, agora eu vou lá na tua casa para ver como é que é a tua casa.
Ó, deixa eu ver o que você tem aqui. Olha aqui, ó, você está comendo porcaria aqui, Isso é o mega. É o mega, Você, em vez de exatamente. ficar ali conversando, você deslinda todo o processo. Você vai ver como é que é a vida do cara, pessoal, junto com ele. Quem são as companhias dele, o que está prejudicando, os maus hábitos e por aí vai. É a parasemiologia cosmovisiológica, né? É um sinônimo, né? Seria um sinônimo, tá aí. Seria um sinônimo. Você vê todo o entorno, todo o processo que levou aquilo, né? Bem interessante. Exatamente. Mas é uma coisa que deslinda o processo todo. Então, olha só. Aí, voltando àquela coisa do contraponto com a medicina projetiva, aqui tem alguns distúrbios que até o próprio professor Valdo já coloca no Projeciologia também, diagnosticáveis pela parasemiologia. Então, casos patológicos orgânicos ou desencadeados por distúrbios próprios da parapatologia do holochac e do psicossoma. Aqui, no caso, poderia fazer através de outros tipos, né? Descompensação e bloqueios energéticos conscienciais em geral. Estigma egocárnico. Estigma egocárnico. Então, você vê, o que é um estigma egocárnico? Vamos supor que a pessoa matou alguém. Como é que você identifica o diagnóstico do estigma egocárnico? Às vezes você vai ver aquela consciência que ele matou, está lá junto com ele, lá na casa dele. Entendeu? Então você vê, ó, tem um cara que... Por que aquele cara vive contigo? Aí você vai saber que ele matou o cara. Talvez nesse mega parasemiologia, ele entre um pouco na retrocognição da pessoa, para ver ali as origens, as raízes do problema dele. É verdade, é verdade. Você vai mais profundo ainda, né? É verdade, não tinha pensado nisso. Max, eu queria fazer... Marlene aqui. Marlene. Queria só fazer uma observação para você poder me ajudar a aprofundar a questão da mega aí que o Eduardo perguntou, que eu me lembro que quando eu fiz consciência terapia, eu fiz mais de uma vez, e eu observava, e não só a mim, tá? Eu observava outros amigos também, que quando ia à consciência terapia, como eu sempre vou em mais de um ambiente, tipo, ia na OIC, aí vinha para a tertúlia, ia para um complementário, e eu percebia, quando você falou no mega, eu lembrei disso, e não quis deixar passar. Eu percebia que o mega, lógico que eu não tinha essa consciência, né? Uhum. Mas o mega era justamente a questão do atendimento do grupo, e que às vezes era gigante, e que só ia bater aqui na mega euforização, que eu já percebi várias vezes. É muito mais amplo do que aquele momento ali, Isso, né? Isso. Aí expande, porque eu lembro que um dia o Valdo falou, o grupo que teve aqui hoje não tinha nada a ver com consciência terapia, era gente que está sendo atendido lá na OIC, e trouxeram para mim. Por quê? Porque às vezes é um grupo gigantesco, né? E eu percebi muito isso também agora lá em Estrasburgo, que não tinha assim a questão da consciência terapia, mas tinha um grupo grande demais, um grupo gigantesco, nosso grupo, né? Todo mundo junto, e aí foi possível essa questão da mega tudo, né? Não é só a questão da consciência terapia. Essa tua mega foi até mais mega que essa aqui. Foi um grupo gigante assim que foi assistido, e eu lembrei disso. Aí ele pode falar, aí, né? Isso é uma até das prescrições que a gente faz, geralmente a turma que vem de fora, né, que não conhece muito Foz. O pessoal vem fazer o intensivo da consciência terapia, que são os atendimentos de segunda a sexta-feira, ou de final de semana, né, de sexta a domingo. Uma das prescrições que a gente já orienta no primeiro dia de atendimento são as evitações e as otimizações, né? Então, dentro das otimizações, a gente orienta que a pessoa venha para o CAEC, faça laboratórios, participe das dinâmicas que hoje a gente tem todos os dias, vários horários. Às vezes a pessoa tem alguma orientação, por exemplo, de ir lá para a orientação da APEX, que é o CAPEX, né? Que é o processo da Proexologia. Enfim, então a gente vai fazendo indicações de acordo com o que é trabalhado. Mas a Marlene está colocando uma coisa que eu acho também importante, é que ela percebeu que o processo de uma assistência que está lá, uma pessoa que está lá, ela mexe com um monte de consciência. É que nem esse processo da projeção, Marlene, que eu acho bacana da gente desenvolver, nós todos, porque assim, o consciência terapeuta é o cara, ou a cara, né? Que está lá na OIC oficialmente pela conscienciologia fazendo isso. Só que todos nós somos consciência terapeutas aqui.
Sem dúvida. Sim. O é o que a gente vai desenvolvendo. Autoconsciência terapêutica. Auto e hétero. Alto. Sim. Porque assim, não hétero na clínica, mas hétero Não. fora do corpo, hétero com as pessoas É que pelo você Isso é exemplarismo da interessante. reciclagem, Entendeu? né, Ellen? Quando você É. recicla, leva junto uma legião de pacientes. Mas é isso assim, ó, que eu percebi. o que a gente quer ressaltar, e até que para as pessoas de fora vejam isso, que é a importância do balneário, da Cognópolis em si, os vários ambientes propícios para os desassédios pontuais, entendeu? Então, não é só dentro do setting consciência terápico. Isso que você falou é um fato, isso se expande. E se expande nos outros ambientes otimizados. Se expande A porque gente nós vê isso estamos na em prática. grupo e o grupo, a gente tem relação com várias pessoas e extrafisicamente é muito maior. Então, eu percebi, não foi Isso aí. ninguém Não, que me isso falou. aí. Eu percebi na minha euforização e eu perguntei o Valdo online e ele falou, sim, esse grupo veio de uma assistência que partiu da OIC. De uma pessoa que foi da né? OIC. Então veio um grupo junto com ela. Eu sei que você já falou que não é a prioridade da questão da técnica, mas até o fato da técnica do diagnóstico positivo, como o professor Valdo coloca, eu acho muito interessante, porque para a época e para se lançar um livro como ele lançou de projeciologia, Contexto, né? ele se precaveu, esperto como a gente sabe que ele era, da questão da verificabilidade e da reprodutibilidade. Então, essa técnica ela envolve 3 pessoas e tal. Mas você já chegou a falar aqui, eu acho que é mais importante para a gente vê isso enquanto autodiagnóstico. Ou seja, as técnicas que a gente utiliza, onde é que está a nossa projetabilidade mesmo, para saber como nós estamos, fazer os nossos autodiagnósticos e, claro, precisando da heteroajuda, a gente procurar as heteroajudas, né? Você vai estar falando o que eu vou falar no próximo slide. Desculpa, então... Você está me roubando meu... Não, eu só queria pontuar, porque legal, você falou a questão da técnica, né? Desculpa. Não, então vamos conectar. Mas antes de você falar, então tem outra coisa. No caso, essa técnica é a técnica de projetabilidade, tal, mas a gente também tem a questão, a menor, que não seria a mega, né, dos heterodiagnósticos que todos nós fazemos. Não precisa ser médico. É obviamente que a gente, enquanto na função de médico, e sendo parapsíquico, e conhecendo o paradigma consciencial, é até, não uma obrigação, mas é até uma extensão, né, natural você começar a utilizar isso. E aí eu queria te perguntar com relação à questão da projeção das energias, do heterodiagnóstico através, não da clarividência, entendeu? Você pegou alguma coisa disso dentro desse processo? Eu não quis, eu acho que isso aí é uma ferramenta cotidiana nossa, né? Consciência terapia, nas dinâmicas, né? No processo de atendimento, interação. As energias é o nosso dia a dia. E a gente tem aplicado isso, nós todos, eu vejo o pessoal, muita gente aplicando. Eu acho que a projeção eu não vejo muita gente aplicando, não, dessa maneira assim, mais técnica. E isso faz o que a Marlene falou. Como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Você vai lá, atende uma pessoa, é só aquela pessoa que você está atendendo? Você vai na dinâmica, né? Atende lá, tem uma pessoa na dinâmica. E aí, o que está rolando? Até que ponto você, na hora que você o teu corpo vai dormir, os amparadores não estão tirando do corpo e estão botando você no processo, você está de bobo ali, não está nem vendo o que está acontecendo. A maioria aqui está fazendo isso já, né? Está positivo. Agora, o que a gente tem que fazer é a gente começar a estudar isso para a gente poder ficar mais lúcido disso. Porque a hora que você vê isso, qual que é a grande coisa que eu vejo desse ponto? Quando, por exemplo, pega uma experiência dessa que a Marlene colocou, você sai do corpo, aí você vai ver uma pessoa que você está ajudando, aí você encontra com essa pessoa cheio de gente lá. Às vezes tem amparador, às vezes tem guia cego, às vezes tem assédio e tal. A visão que você tem do negócio, da pessoa, defasa. Você tem uma visão panorâmica do negócio. Você entra na retrocognição, né, que a projeção facilita, o negócio aprofunda mais ainda. Só que não é só isso. A hora que você vê isso, a tua visão de mundo muda. Você começa a olhar o mundo e as pessoas de maneira diferente do que você vinha olhando. Você não é mais o mesmo. Você não olha mais assim que nem você falou. Eu não olho mais para a Marlene, só a Marlene. É a Marlene coletiva. É a Ellen coletiva. Quem é a Ellen coletiva? Quem é o Max coletivo? Por quê? Você começa a ver que é assim que funciona. Não tem esse negócio de uma pessoa. Existe um coletivo. E a gente, intrafísico, a gente é a manifestação mais ostensiva desse coletivo aí. Que cada um de nós somos. Entra na parasociologia, como o Paulo está colocando aqui. Por isso que é super... Por isso que defasa. O Valdo sempre falava da projeção por causa disso. Porque a projeção, ela defasa. Ela faz você ver coisas que você...
até com certo tipo de parapsiquismo, você não consegue extrapolar tanto. Né? Não que não seja impossível, mas a projeção ela deslinda o negócio, ela descortina as coisas todas. Por isso que eu achei interessante ressaltar nisso. Isso que aí entra naquilo que o Alan estava falando. Trouxe alguns exemplos aqui de crescendo da mega teleparapsemiologia pessoal, ou seja, o que a pessoa pode fazer para ela, com as suas projeções, para ela fazer os seus autodiagnósticos, ou seus paradiagnósticos extrafísicos e tal. Né? Como que ela pode fazer isso? Aí aqui tem alguns exemplos, quer ver? Identificação de reações extrafísicas imaturas. Aí ele coloca lá, reações emocionais autodefensivas e agressivas. Essa semana uma pessoa estava comentando comigo, essa semana. Ah não, porque eu saí do corpo, aí quando eu vi eu estava sendo agressiva com não sei quem fora do corpo lá. A pessoa tinha um nível de lucidez. Eu falei, mas por quê a pessoa é agressiva fora do corpo? Isso está nela. Se você está sendo agressivo fora do corpo, quando você sai do corpo, é porque tem um processo seu de agressividade aí que você não está trabalhando adequadamente. Né? Tem alguma coisa aí que não está dominada nas suas emoções e é na linha da agressividade. Quer ver, por exemplo, um outro aspecto aqui, que eu trouxe até o livro aqui do... Não sei se você conhece esse cara aqui, o Luiz Araújo. Foi voluntário da Consciologia há muito tempo. Não sei, eu acho que ele não é mais, né? Bom, aí assim, ele tem um capítulo... Esse livro era vendido na nossa biblioteca e tal, do PC. Quem é das antigas deve lembrar. Então, assim, ó, capítulo 10, assédio sexual. Aí ele fala assim, tive oportunidade de comprovar, após a vivência de algumas experiências, que estando em vigília física carente de sexo, meu psicossoma, por ocasião da projeção, apresentava extrafisicamente para uma mulher, com sim ou com sexo, como se tivesse na testa um letreiro luminoso escrito com a palavra disponível. Quando eu me permitia que o ato sexual acontecesse, a repercussão ocorrida no corpo somático era de plena satisfação ou às vezes de completa frustração. Porém, quando com mais lucidez oferecia qualquer resistência, era quase sempre vítima de agressões psicossomáticas que refletiam negativamente no soma. Ele está se expondo bastante aqui, né? Mas é interessante de ver que, assim, às vezes a pessoa... Por que a pessoa está tendo encontros extrafísicos sexuais? Entendeu? Esse é um tema que ninguém fala. Assim, pessoal, professor, me explica uma coisa. Eu tive um encontro extrafísico sexual. As pessoas não falam muito desse processo de sexo, porque tem um certo tabu e tem um certo nível de exposição que a pessoa tem na hora que ela fala isso também. Mas veja só, a hora que ela tem... E aí vem, nesse caso de sexo, muitas vezes tem a projeção lúcida que a pessoa pode ter, mas pode ter o caso dela estar tendo projeções semiconscientes com isso aí. Então você vê, se está tendo isso, tem coisa errada na manifestação dela. Ou ela está com uma pensenidade patológica, ela está fazendo acoplamento ao longo do dia, né? Ou ela está carente sexual e está querendo esconder a carência. Vários desses projetores aqui que eu trouxe, vários deles falam de experiência. São os íncubos e sucos. Mas veja só, sem julgamento de valor disso, mas isso mostra alguma necessidade de reciclagem da pessoa. Né? Por isso que é um diagnóstico. Veja, o que me chama muita atenção nessa pesquisa bibliográfica, o próprio Robert Monroe aqui, ele fala de umas experiências dele e tal, sexuais, mas sabe o que ele faz? Ele fica fazendo experimento com isso, ele sai do corpo e procura conscientemente mulheres para... Qual livro que é, Max? Hã? Qual livro? Esse aqui. O Valdo até falava desse cara, disse que ele era um grande projetor e tal, mas não era do métier, porque era engenheiro. Aí, beleza. O que acontece? Ele fala claramente que ele saía do corpo e tal, e buscava mulheres para poder ter relação, e a mulher dele até sabia da história. Mas o que é o grande problema disso aqui? Se você olha esse livro sobre o nosso viés hoje, você vê o cara, ele não entende de cosmoética, ele não tem noção do processo cosmoético. Entendeu? Então, ou seja, o cara é um super projetor, excelente, maravilha, sai do corpo assim, igual um quiabo, mas assim, faz um monte de bobagem fora do corpo. Max, isso aí que você está falando, eu acho que é um dos pontos mais sérios, né, para a gente pensar,
Porque nós tivemos agora na mídia, não sou eu que vou falar, e acho que os colegas, obviamente, todo mundo sabe, mas uma das maiores profilaxias que o Valdo fez aqui, acho que no nosso grupo, e é óbvio, ele falou e escreveu a questão do sexo diário, da dupla evolutiva, e agora a gente teve, né, assim, batendo na nossa cara um exemplo que aconteceu Do com João de médium, Deus, né? A pessoa que trabalha com parapsiquismo e não tem isso bem resolvido, olha no que deu. Né? Acabou Outra com o cara. questão é a questão do dinheiro, que ele sempre falou que o trabalho é voluntariado, ou seja, se a gente não se envolver em dinheiro dentro do parapsiquismo, que a gente estaria liberto desses assédios, dessas possessões. Ele Então, entrou é nas duas, justamente as duas coisas que pegou, né, um grupo gigantesco aí agora de uma outra linha, mas que a gente não pode fechar os olhos, que a não, bem gente colocado. nós somos aprendizes ainda. Não, e sabe uma outra coisa que esse caso me fez pensar comparado com isso? É uma coisa que a gente tem que entender aqui, ó. Cara, desenvolver o parapsiquismo, ele é fenomenal, fantástico e é um poder que a pessoa tem. Só que, gente, parapsiquismo pode existir sem cosmoética e dá na cabeça da pessoa. Então, o parapsiquismo ele tem que ser desenvolvido. A gente, eu acho que nós estamos aqui para isso, inclusive, né? Muitos, assim, o pessoal que estuda a Conscienciologia, mas não adianta ter parapsiquismo sem cosmoética. Não adianta. Entendeu? É que nem você ser uma pessoa super inteligente e não ter cosmoética. E não entende, e o que eu falo cosmoética é o discernimento cosmoético, que é o mais sério. Porque veja bem, às vezes o Robert Monroe aqui, ele não parece ser um cara mal intencionado e tal. Ele não parece, pelo que eu li o livro dele, não parece, mas ele é boboca total. Entendeu? Não tem discernimento cosmoético nenhum das coisas. Entendeu? Então ele entra nas coisas erradas porque falta discernimento cosmoético. O chefe ali é pior, o cara é mais patológico aí. O cara é mais patológico. Mas você vê, então olha só, quantos de nós aí às vezes não temos projeções conscientes ou semiconscientes que estão mostrando coisas da nossa manifestação que a gente não está levando em consideração, né, e está querendo, vamos dizer assim, botar debaixo do tapete, sublimar. Ou falar, não, isso é sonho. Se é bacana, foi uma projeção. Se não é bacana, foi um sonho. Natureza humana, né? Natureza humana é fogo. Mas assim, a projeção, ela mostra isso que o Valdo falava, que a projeção, ela mostra a sua realidade, quem você é de verdade, não tem como você esconder. Quando você vê o processo extrafísico, aí você vê, ó, essa é a realidade da pessoa. Naquele momento, pode ser que amanhã não seja mais, mas naquele momento a realidade é aquela ali. Então você vê, olha a ferramenta de autodiagnóstico que se tem. Quer ver outras aqui, porque é bem comum? Por exemplo, a pessoa tem dispersão, ela chega, sai do corpo, ela vai numa projeção, daqui a pouco passa para outro lugar, daqui a pouco passa para outro lugar, não consegue fixar. Você vai ver, às vezes é o processo da dispersão consciencial, que a própria pessoa tem. Você vê, são pequenas coisas, mas que mostram o estado da pessoa. Coisas mais avançadas, o professor Valdo falou disso aqui, que ele passou por isso, ó. Auto-obcecação extrafísica. Lembra dessa história? O professor Valdo, ele coloca aqui no Projeções da Consciência o seguinte, que ele tem um capítulo aqui chamado Lajes Luminosas. Ele passava volitando, né, por uma determinada região que tinha um cemitério e chamava atenção naquele cemitério algumas lajes. E aquilo aconteceu mais de uma vez com ele, né? E aí o que ele começou a... Aí, numa outra projeção, os amparadores mostraram para ele a situação, né? Ele falou assim, essa coisa dele estar vinculado a esse processo das sepulturas remontava a uma vida que ele tinha tido na França vários séculos, né? Há vários séculos, e que ele tinha trabalhado inclusive com ornamentação de sepulturas. Né? Então, assim, quando ele saiu do corpo, aquilo estava preso. De algum modo, ele se fixava naquilo ali. E aí o amparador colocou, ó, os amparadores, notando a minha estupefação, percebeu que havia recordado alguma coisa e me explicou mentalmente. Ó, em várias saídas recentes da matéria, você vem sintonizando seus pensamentos em uma frequência de ondas de recordações de uma existência sepultada no tempo. Essa auto-obcecação está prejudicando o movimento livre, interferindo as suas deliberações e sabotando a sua memória fora do corpo. Observe e entenderá o que eu afirmo.
amparador mostrava para ele. Mas assim, o que eu acho interessante é assim, ó, uma observação extrafísica do passado, definindo nas projeções dele do presente. Então você vê a experiência mostrando esse tipo de coisa para ele. Há vários séculos passados. Então você vê, isso aí, por exemplo, quer ver um outro ponto que eu acho interessante aqui também? Que você pode ver, envolvimento em alguns conflitos. Por exemplo, eu já tive algumas experiências assim que eu estou numa situação meio difícil, conflituosa, né? Às vezes envolvendo outras pessoas e tal. E aí, dentro de projeções, você começa a ver no que aquilo vai dar. Então, você já vê, as coisas começam a acontecer no extrafísico. Então, por exemplo, as consciências do processo se aproximam, algumas coisas ocorrem extrafisicamente, eu não sei se é um processo de onirismo, não sei exatamente ainda o que é, mas é como se houvesse um processo de pré-cognição, aquela situação ocorre no extrafísico antes de ocorrer no intrafísico. Então você consegue prever que aquilo vai acontecer e às vezes até evitar. Né? Eu já passei por uma situação que só depois que eu fui ver que eu tive todos os sinais de que aquilo ia acontecer e eu não consegui amarrar as pontas para poder evitar que o negócio acontecesse. Entendeu? Mas assim, o negócio estava acontecendo. Então, de algum modo, foi uma falha minha, uma minimização do processo das projeções. Por exemplo, uma outra situação também que é interessante você ver. Há mais ou menos uns 15 anos, logo quando eu mudei aqui para Foz do Iguaçu, de repente eu me vi fora do corpo, lá na minha casa, aí tinha um cara falando para mim, para eu não fazer determinadas coisas que eram boas de eu fazer, cosmoético. E o cara fala, não liga para isso não, deixa isso para lá. Sabe o cara querendo me dissuadir de eu fazer uma coisa boa para mim? Era um guia cego. Só que quando ele começou a falar, eu não estava consciente. Mas no meio da fala, eu acho que os amparadores me ajudaram e me mostraram lá o processo. Olha, eu ampliei a lucidez e vi o negócio. Ou seja, de algum modo aquele guia cego estava querendo me fazer. Aí eu fui fazer justamente o oposto do que ele estava falando para eu não fazer, né? Entendeu? Então você vê, a projeção mostrando o que está acontecendo. Essa me lembrou uma outra experiência também que eu tive também há algum tempo. Não dos atendimentos, uma outra que é de diagnóstico, aí para a pessoa ver no caso dela pessoal, né? Antes de entrar nos atendimentos. Eu cheguei em casa, tive um dia muito atribulado e tudo, cheguei em casa, liguei a TV e fiquei vendo lá um pouco a TV. Daqui a pouco me deu aquele sono, sabe aquele sono que do nada dá aquele sono muito forte. Aí eu pensei assim, será que tem consciência aqui e tal? Vou dormir. Estava muito sono, deixei, não mexi com energia, deitei. Quando eu deitei, eu tive uma projeção no mesmo local que eu vi e eu vi que tinha uma consciência do meu lado. Entendeu? Aí, na hora, me veio, aqui extrafisicamente, quando você tem essas projeções, vem a informação tudinho, tá me vampirizando, tá puxando minha energia. Ela que desencadeou o sono. Eu voltei pro corpo na hora, aí trabalhei com energia, estabilizei e tal, né? Depois dessa, não tinha o que fazer, né? Aí você vê, olha como que a projeção vai te mostrando as coisas. Coisas que a gente fala, não, por exemplo, se você tiver um cansaço repentino, pode ser que seja uma consciência e tal. Nesse caso, eu vi, era de fato uma consciência que estava ali e estava querendo chupar minhas energias, entendeu? Uma vampira lá inconsciente, Concener. Concener que você vai na rua, encontra com Concener e tal. Entendeu? Mas vamos em frente. Tudo certo aí, pessoal? Podemos seguir? Pessoal aí mais... essa aqui eu já falei e tal. Aqui. Então, mega teleparasemiologia assistencial, desassédio extrafísico direto. Então, nos casos de interferências diretas de personalidades extrafísicas intrusas ou assédio com sexo, o projetor projetado promove a confrontação direta, a cariação extrafísica com a consciência atuante em um serviço de desassédio extrafísico direto. Essa aqui é uma técnica do professor Valdo, né? Não entrou, né? Isso aqui é uma técnica, até na enciclopédia é colocada várias vezes lá, técnica do desassédio extrafísico direto. Então, assim, é aquilo que eu falei. Isso já é parte da progessioterapia. De você sair do corpo, ver a situação e fazer a confrontação extrafísica com as companhias extrafísicas da pessoa. Então, veja bem, muitas das doenças que a pessoa tem, por exemplo,
às vezes a pessoa está com aquele monoideísmo, às vezes você vai ver o monoideísmo da pessoa por causa daquelas concierges que estão lá alimentando aquela tendência que ela tem a ter um monoideísmo, entende? Não que a culpa seja da concierge. Né? A concierge, ela entra intensificando uma deficiência pessoal. Aquela história do autoassédio que permite o heteroassédio. Então, se você está tendo isso, é porque você deu alguma brecha. Se não fosse assim, você não teria como resolver, né? Você estaria na mão das concierges e não teria mais o que você fazer. Você deu uma brecha, só que às vezes ela potencializa. Por exemplo, um pecadilho mental que a pessoa tem, pensou uma bobagem. Aquilo pode não causar um grande mal para ela naquele momento. Mas se aquilo começa a crescer e entra uma concierge naquilo e aquilo começa a aumentar, às vezes o assédio domina a pessoa até chegar a um nível de possessão por causa disso aí. Às vezes por causa de um pecadilho mental que a pessoa tem, sabe, continuamente. Por isso que a gente fala que certas coisas não dá para você deixar, relegar, né? Deixar para lá e continuar com aquilo durante muito tempo. Deixa eu seguir aqui. Então tá. Então, assim, a progessoterapia, né, ela é a mesma técnica de cura à distância, mais diretamente pelo lado extrafísico, né? Então, a grande diferença que eu vejo da progessoterapia da progessiatria é essa história de que lá pela progessoterapia o teu foco é o holossoma. O teu foco é a consciência. E quando você mexe com holossoma e consciência, você não vai ficar mais assim, aquela doença somática, ou porque a pessoa está com um problema, né, psicológico apenas. Você vai ver assim, que você vai ver a consciência ela de modo integral. Quando envolve ela integral, é tão integral que vai além dela própria. Envolve o contexto que ela está, o ambiente que ela está, as companhias, né, os objetos físicos, extrafísicos, as vidas passadas dela. Por isso que às vezes a gente fala na OEC assim que aquele trabalho lá mais técnico da OEC, ele é um treino para você praticamente mexer com o processo da evoluciologia. Por quê? Você começa a mexer com tudo isso aí. Né? O evoluciólogo faz isso de modo avançado. Ali você começa a ver certas coisas. Para você, de fato, fazer um trabalho bem feito, você tem que entrar nesse processo mais avançado para si. Fala aí, Lu. Alô? Só complementando essa questão você falou agora, né, do prontuário, né, porque o processo do evoluciólogo, né, ele lida com os paraprontuários, com o prontuário de um grupo, né, e aí pegando o evoluciente, né, você lida ali com o processo do prontuário de um grupo intrafísico, de um grupo extrafísico, né, que até já foi colocado, né, todos aqueles processos as conexões, né, que o evoluciente está ali conectado, né, trabalhando e tal. Então, esse processo do paraprontuário que é interessante, né? E você não tem como acessar isso se não for pelo processo projetivo. Que é a FEP, né? Que é a FEP, exatamente, isso aí. Vai lá, Paulo. Quer falar? Então, vamos lá. Vamos ver alguns casos aqui. É interessante da gente ver como que isso funciona. Eu peguei alguns casos aqui, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem aí também. Então, por exemplo, esse aqui foi um caso que eu tive quando eu morava ainda no Rio de Janeiro. Foi uma situação bem curiosa, assim, me esclareceu bastante. Então, eu trabalho com a parte de equipamentos médicos, com hospitais, né, de ajudar hospitais a estruturar a parte de equipamentos, até na parte de treinamento, manutenção, por aí vai. E aí eu tive que fazer um trabalho lá numa cidade do Rio de Janeiro, que é perto de Campos ali. Não sei se você já conhece, Quissamã. Eu nem conheci antes. É perto de Campos ali, no norte, né? Norte, né, do estado, né? E aí o quê? Aí eu fui sozinho, o pessoal estava querendo construir um hospital lá, e aí eu fui lá sozinho para poder dar uma assessoria para eles, uma consultoria na área e tal. E aí tinha lá várias pessoas. E aí só que eu cheguei de noite na cidade. E assim, a reunião ia ser na parte da manhã, eu cheguei de noite. E eu me lembro, quando eu cheguei na cidade, uma coisa que me chamou a atenção, que a cidade era pequena e, conforme aquela cidade pequena, tinha uma igreja, e a igreja era a maior, né, construção da cidade, igual cidades antigas, né, da Europa, né? Você chega lá, tem aquela cidade, a igreja no meio, que é aquela igreja enorme e tal. E me chamou a atenção aquela igreja e tal, mas não pensei mais sobre isso e tudo, né? Na hora da questão da igreja. Aí fui dormir. Aí,
De repente, quando eu estou lá dormindo, quando eu me dou por mim fora do corpo, aí eu estava lúcido, eu estava sentado dentro de uma igreja, um padre extrafísico fazendo doutrinação para mim e para mais uma meia dúzia de pessoas. Falando que a religião, não sei o quê, parará, 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 parará. Os visitantes, cara, foi exatamente isso. Aí eu olhei aquilo ali, eu falei, ué, vou sair fora daqui, né? Eu saí fora da igreja, né? Peguei, a hora que eu me dei conta, peguei e saí fora da igreja e tudo. Eu não me recordo exatamente o que aconteceu depois, né? Aí voltei pro corpo, tomei nota e pensei exatamente isso, que você, cara, é assim que eles recebem os visitantes da cidade, né? Mas isso me fez isso me deu uma visão que eu não tinha antes. Eu falei, pensa bem, você chega numa cidade, tem os donos extrafísicos daquela cidade. Tem um povo que domina aquele ambiente lá. Aí, às vezes, a gente chega numa cidade de maneira boboca. Não tem? Na Bahia? Tem os donos extrafísicos do local. Quem é que manda ali? Você já era tenepsista nessa época? Eu nem lembro. Eu acho que não. Não? Eu não lembro. Não lembro se eu era. É porque aí é quase uma invasão. Eu acho que assim. Não, foi um processo de assédio. O cara pegou, me botou lá dentro e tal. Os amparadores que me ajudaram a sair do meio do rolo, né? Que eu estava no meio do rolo. A verdade é essa. Hã? Acho que não era, né? Mas foi antes quando eu trabalhava numa outra empresa. Foi entre 2002 e 2004, mais ou menos. E assim, aquilo me mostrou assim, gente, se você chega numa cidade, você tem que ver, porque aquilo, as concierges lá, elas sabem que está chegando gente, elas sabem o que está acontecendo lá, mas não acabou por aí. Aí beleza, essa foi uma das primeiras reflexões, fiquei impactado com o negócio e tal, aí fui para a reunião. Aí quando eu cheguei na reunião, foi interessante que lá tinha mais ou menos umas 8 pessoas na reunião, sendo que eram um homem e 7 mulheres. E a grande maioria dessas pessoas eram pessoas que não eram da cidade, elas mudaram, elas participavam da Secretaria de Saúde, né, da cidade, e elas não eram da cidade e de algum modo estavam ajudando lá, entraram na parte administrativa da Secretaria de Saúde e começaram a ajudar. Aí eu estou lá, encafifado, né, pensando naquilo, sentindo amparo e tal do processo. Aí daqui a pouco me veio uma ideia assim para eu prestar atenção no que as mulheres estavam usando. Aí todas as mulheres, sem exceção, elas estavam usando uma correntinha com uma cruz. Todas. Gente, 7 mulheres usando uma correntinha com a cruz. Na hora que eu vi aquilo ali, eu tomei um banho de energia. Pá! Imediato. Aí veio as informações todas, aí eu fechei o diagnóstico. Foi nessa hora que eu fechei o diagnóstico. E foi o quê? Olha só, essas mulheres eram de fora. Elas vieram, entraram lá, deve ter passado pelo mesmo processo de doutrinação extrafísica e tal, do Holopensene, os caras da marca do gado na mulher. Qual é a marca do gado? É a cruzinha. A marca do gado. Depois dessa, eu comecei a dar muito valor para o processo do bagulho energético. Aí eu comecei a entender, cara, bagulho energético é uma coisa seríssima. Pensa, aquela cruzinha é um bagulhaço energético. Uma cruzinha bonitinha que um monte de gente usa. Presente, às vezes é presente, eu não cheguei a investigar. É assim, aí, isso aí, você vê, isso me impactou que eu comecei a ver, por exemplo, os cursos que eu dou, as coisas que eu faço de ajuda, de assistência, eu sempre falo, e aí, negócio de bagulho energético, como é que é? Eu sei que esse negócio tem tudo a ver. Então, você vê, esse foi um caso interessante. Um outro caso também, esse caso foi mais recente, e foi, que ainda não era, eu não era consciência terapeuta e tal, foi na época que eu estava fazendo psicologia, até para ser consciência terapeuta. E aí eu estava fazendo psicologia e aquela garotada toda na sala, né? E aí a gente tinha que fazer uns trabalhos eu sentava no local e tal, aí tinha lá aquelas pessoas que você acaba tendo mais contato, que você senta no local, acaba tendo mais contato com aquelas pessoas. E tinha uma moça lá, muito inteligente, assim. Só que aquela coisa que o Valdo fala, inteligência desperdiçada, né? Pessoa inteligente. Tanto é que a Márcia, era a nossa professora, Márcia Eble, a Márcia Eble fazia aqueles testes psicológicos lá, né? Psicométricos. A menina tirava as maiores notas em todos os testes. Muito maior do que as minhas e tal, maior do que a maioria que estava lá, sabe? Todas as notas. Aí tinha teste de teste de atenção, teste de inteligência, as notas dela tudo alto. Mas ela era uma aluna mediana, medíocre, até para menos, dentro do processo dela lá.
Mas tinha as dificuldades emocionais, né? Aquela coisa toda que a gente sabe. E eu, depois que eu vi isso, eu comecei a incentivar ela, tentar ajudar para ela poder estudar, né? Colocando ela em algumas coisas. Eu vi que ela começou a responder para poder, né, melhorar as coisas dela. E assim, na época eu já, obviamente, não tem tanto tempo, eu fazia TENEPS, procurava pedir ajuda também para ela e tal. Aí, ok. Aí teve um belo dia, assim, parece que foi, a gente ficou sem se ver uma semana, uns 10 dias, por algum motivo. Aí eu tive uma projeção. Aí a projeção foi o seguinte, o amparador me pegou, me levou para um local e eu vi ela e um cara. Eu fiquei só numa posição de observador. Não entrei nem nada. Um detalhe, ela tinha um negócio, além dessas capacidades que ela tem uma moça jovem, ela tem um negócio que é impressionante, ela tem uma habilidade de desenho, ela às vezes ficava passando o tempo desenhando. Então ela desenhava rostos com perfeição, sabe aquele desenho tudo perfeito, perfeito. Impressionante o negócio da habilidade de desenho da moça lá. Aí beleza, aí nessa aí eu tava fora do corpo, daqui a pouco eu vejo a mulher e tinha um cara com a mulher. Esse cara era o dono da mulher, da menina. E ele começou a mexer com o processo do psicossoma dela, mexendo como se estivesse pintando o psicossoma dela. O cara mexendo com o psicossoma da mulher, a menina, e pintando, como se estivesse botando tatuagem no psicossoma todo dela. E aí tinha aquela energia, aquele padrão de dominação, aquela coisa negativa e tal. Só vi, não entrei, não mexi nem nada, voltei. Pô. Aí anotei, eu sabia que era ela, anotei e tal, fiquei na minha, né, sem falei nada para ninguém e tal. Aí no dia seguinte, quando eu chego lá na faculdade e tal, tá ela lá mostrando para as amigas dela uma tatuagem que ela tinha feito. Ela tinha feito uma tatuagem na panturrilha. A tatuagem era uma mão assim, ó. Assim, daquelas coisas de... Aí eu perguntei, o que significa essa tatuagem aí? Ah, não, a tatuagem ela significa, é um processo tribal. Aí ela falou de domínio, de que é como se fosse para evitar que as pessoas se aproximassem dela, os maus elementos se aproximassem dela. Essa era a tatuagem da minha. Aí depois daquilo eu desisti, eu deixei para lá. Entendeu? Aí você vê como é que é o negócio, né? Extrafísico. Complicado. Mas assim, eu tenho umas outras projeções, mas o que eu acho interessante é que como que isso aí, para mim, especialmente, isso começa a me dar vem me dando, né, uma visão mais ampla, ampliando a minha visão, na verdade, né? Porque assim, para mim também tem as minhas dificuldades de mentalidade de engenheiro, né? A minha tendência às vezes é de querer ver a 2, 880 e tal. O processo de essas projeções, elas me ajudam a ampliar essa visão do extrafísico, do que acontece de verdade, entendeu? Tem outro no microfone? Ah, tá. É microfonia, né? Então vamos lá, tem mais coisas ainda aqui. Vamos adiante. Esse foi o primeiro, esse foi o segundo. Terceiro. Então, assim, ó, esse aqui é um negócio que eu até já falei de algum modo aqui, e é uma experiência que tem acontecido em uma coisa que é mais recente que tem acontecido comigo, né? Alguns poucos anos assim, e tem se intensificado com o trabalho que eu tenho feito lá na consciência terapia. O que eu percebo do negócio de parapsíquica? Todo mundo tem as suas entradas parapsíquicas, né? Vamos dizer assim, suas predisposições parapsíquicas. Aí quando você entra num certo trabalho que aquilo é importante, os amparadores pegam aquilo para poder assim, eles pegam o que você tem e botam para funcionar, né? E a gente aproveita se for esperto. Então, assim, aí o que tenho observado lá? Em vários contextos que eu estou de fazer assistência, né, com a pessoa, então, o que acontece? Você vai assistir a pessoa, aí o que começa a observar? Você começa a fazer o diagnóstico ali humano, né, o paradiagnóstico presencial e tal, com a pessoa, e aí você chega muitas vezes que a pessoa ela tem lá, por exemplo, um mega trafar, por exemplo. Mega trafar.
E, às vezes, esse megatrafar, ele nem tem a ver, por exemplo, assim, com o processo de sexualidade. Tem muito problema de sexualidade. Mas nem todo problema é de sexualidade, como Freud dizia, né? Freud achava que tudo era sexualidade. Extrafisicamente, a gente vê que tem muito, mas não é só isso. Tem muita coisa que não tem a ver com isso, né? Jung estava mais certo do que ele lá nesse sentido. E aí, o que eu comecei a observar, né? E sempre quando tem um megatrafar maior, sabe aqueles traços da pessoa que é renitente, que a pessoa não muda? Sempre, nas minhas observações, tem processo extrafísico junto. Tem consciex, tem grupos extrafísicos junto disso aí. E aí, só que tem tipos de grupos, né? Por exemplo, tem aquele grupo que mexe com o processo do orientalismo, né? Tem aquele grupo que mexe com o processo da Umbanda. Tem aquele grupo que mexe com o processo, por exemplo, da máfia. Então, assim, e aí o mais interessante que eu comecei a observar é o seguinte: você vê a pessoa, ela tem um traço, é uma pessoa que tal, que a gente olha aí, encontra ela na rua e tal, vê que ela está tudo bem, mas ela tem um traço, às vezes, de personalidade, que é um traço, uma anticosmoética muito grosseira, que assim, ó, o problema do megatrafar é assim, ó, todos nós estamos aqui na média, todo mundo aqui está na média. Só que se você tem um megatrafar muito grande, ele sai da média. Naquele megatrafar, você é uma consréu. Naquele megatrafar. Não que a pessoa seja, né? A média dela não é uma consréu. Mas naquele traço, porque é muito fora da média, ele é uma consréu. Por exemplo, às vezes o processo de uma pessoa que ela é cruel, por exemplo, pega uma pessoa crueldade. Hoje em dia, no nosso contexto, do que a gente entende, ser cruel não tem sentido. Não dá para ser cruel com as pessoas. É uma coisa muito fora do que da nossa cosmoética, do nosso entendimento. Então, assim, se você vê um amigo seu que é cruel, você acha até, cara, pô, isso aí não cabe mais, né, no negócio. Mas o que comecei a observar? Esses traços que algumas personalidades têm, uma crueldade ou um desvio sexual muito brabo, quando você vai ver, ela está junto com aquela turma lá. Aí você vai ver que essa turma não é de hoje que a pessoa está ali com ela. Então, assim, devido àquele traço, você vê assim, ela ainda não se largou daquela turma. Ela ainda está com aquela turma fora do corpo lá. Por causa daquele traço. Então, assim, e aí o mais interessante ou triste da história é que aquela turma incentiva o traço da pessoa. Ela alimenta a pessoa para ficar naquele traço ali. Só que tem uma coisa interessante, que aí entra o processo do desassédio, e só o fato de você, por exemplo, o que eu observo, né, posso estar errado, mas o que eu observo assim, a hora que os amparadores, porque essas experiências assim, brabas, eu, pelo menos, não tenho o mínimo gabete de fazer sozinho. Eu sempre eu percebo que tem amparo. Às vezes eu percebo, às vezes não. Mas assim, sempre quando você vai lá e vê, por mais que você, às vezes, não faça o desassédio extrafísico total do negócio, o fato de você ver aquilo e as consciências veem que você mexeu naquilo, que você viu que o negócio está acontecendo, e quando você vai confrontar a pessoa que tem aquele problema, você confronta ela, olha, tem esse processo. Você fala isso para a pessoa, aquilo faz um desassédio. Enfraquece. Perde a graça, porque é aquilo que o Valdo falava do negócio do quarto escuro. A pessoa ela tem um trafar e ela não quer contar para ninguém, não quer ninguém sabe, e ela esconde dela mesma o negócio do trafar. E na hora que você mete o dedo na ferida e mostra e bota o negócio às claras, aquilo ali faz o desassédio. Faz algum desassédio. O que eu vejo que às vezes faz o desassédio mesmo, né? Pelo menos, né, quando a gente atende lá, às vezes quando você entra, você mostra para a pessoa, tá vendo? O negócio é esse. Isso às vezes acontece, o desassédio, no meu caso, tem acontecido mais durante o atendimento. Esse processo é tipo um preliminar, né? Você vai, mune de informação, faz a abertura, mas lá no atendimento que o negócio às vezes ocorre. Pelo menos para mim, né? Tem acontecido assim. Max, você pode falar um pouquinho das repercussões desse desassédio feito pelo consciência terapeuta? De modo geral, assim, você tá falando? De modo geral, só para clarear um pouquinho, assim, como aqui. Por exemplo, a primeira repercussão é na pessoa do assistido, vamos dizer assim, né? O evoluciente, que a gente coloca lá o evoluciente. Eu falo do assistido porque, assim, eu tenho convicção de que isso não é uma coisa que só os consciência terapeutas fazem. E que nem é para só os consciência terapeutas fazer. O que eu acho muito bom da consciência terapia
é que você tem um ambiente otimizado, maceteado, né? Tudo ali certinho para lá. Mas, como eu falei aqui no início, eu acho que todo consenso terapeuta, todo conscienciólogo tem que ser um consenso terapeuta lato sensu, vamos dizer assim. Né? Porque senão, pensa o que é o Valdo. O Valdo não atendia, mas nós todos achamos que ele era o maior consenso terapeuta que tinha, né? Só que ele fazia o que a gente demorava às vezes 3 meses para fazer, ele ia lá em 10 segundos ele fazia com a pessoa. É só essa diferença, né? Uma pequena diferença e tal, mas é anos de praia, né? Anos de praia não, séculos de praia, né, Marlene? Aí é mole, né? Século de praia até eu, né? Milênio de praia. Mas assim, o que eu vejo assim, quando isso pode acontecer, isso tem um processo que é a favor do evoluciente, por exemplo. Por exemplo, o cara, eu não sei, eu não vejo que isso acontece se a pessoa não tem um nível de predisposição. Então existe um nível de predisposição do evoluciente para fazer isso. Porque às vezes tem pessoa que chega ali, não, eu quero melhorar e tal, mas ela tem coisa que ela não está afim de mexer e ela fala lá, não, isso eu não quero mexer. Não, tem gente que não mexe, não abre. Às vezes ela não percebe. Tem gente que não mexe de modo autocorrupto, claro e franco. Não, eu não quero isso aqui, eu não quero mexer, vai morrer com isso aí. Ou seja, vai morrer com os assediadores, né? Mas tem gente que vem e fala isso lá. Mas assim, quando essas pessoas falam isso, ela não permite esse tipo de assistência. Ela não está aberta para o negócio. Então, o fato dela estar aberta nem sempre acontece. Eu também não sei dizer se não sempre acontece, é porque eu acho que do que eu percebo deve ser 1% do que acontece dentro disso que a Marlene está colocando. A gente está trabalhando muito na OEC para a gente ampliar essas percepções, né? Por isso que a gente está falando de dicionário, destrinchando as experiências que a gente tem tudo. Mas eu vejo assim, ó, se a pessoa ela mexe com um trafar desse, isso aí é tipo, para mim, é mudança de patamar evolutivo. Por exemplo, é tipo assim, pensa, a pessoa é cirurgia de destino. Para mim é cirurgia de destino, porque se ela mexe com isso, aquelas companhias não vão mais acessá-las. Não vão mais conseguir acessá-la como ela... Pode até ela ter umas recaídas, né? Ter um assédio ali, aqui. Isso acontece, porque a pessoa não é desperta, ela pode ter um assédio. Mas elas não vão estar dominadas. Porque o que eu observo nesses casos é que esses trafares, elas botam a pessoa numa rede. A analogia que eu faço é o seguinte, é como se a pessoa, ela tivesse assim, ó, ela está numa rede de energia dessas consciências. Só que ela está livre, achar que está livre, ela vai para lá, vai para cá, só que ela está monitorada consciencialmente, é o teleguiado patológico, ela está monitorada consciencialmente por essas consciências e ela não sabe. Aí o que acontece? É aquela pessoa que daqui a pouco tem aquela raiva toda hora, sabe aquela raiva que dá? Aquela raiva, ocupa, essas raivas, as consciências que estão vindo ali, a psicosfera dela se aproximando e ela, não, eu tenho um pavio curto. O pavio curto dela é muito mais profundo do que ela imagina, não é tão curto assim. Mas por quê? Aí ela não vê às vezes, que às vezes ela tem pequenos episódios de semi-possessões malignas, sim, e ela não percebe que ela está tendo isso. Mas por quê? Porque é por causa daquele trafar que ela não quis mexer. E a hora que ela mexe, que ela permite o negócio entrar, ela muda de patamar, ela vira outra pessoa. Aí que ela faz a reciclagem profunda que o Valdo falava, né? A recim profunda, né? Que o Valdo falava. Eu vejo que é isso aí, a hora que a pessoa mete o dedo nisso aí. E tem níveis, né? Às vezes a pessoa vai fazer isso na terceira vez que ela vai na consciência terapia. A pessoa às vezes tem que ir desbastando e tal. Ou às vezes a pessoa faz por si própria, eu acho que é fácil a pessoa... Fácil não, eu acho que é possível. Eu acho no nosso nível, eu acho que sem ajuda, eu acho muito difícil. Muito, porque a gente ainda não consegue ver a nossa realidade de uma maneira mais multifacetada. Ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, a tendência nossa é a gente fixar uma certa forma de manifestação nossa de personalidade e achar que tá bom e às vezes está dentro de um nível, né? Mas fala, depois eu... Cheguei agora, que totalmente atrasado. Fala aí, Mas eu estava até comentando com meu irmão que parece algumas coisas da apometria isso aqui. Parece sim. Mas já está no outro contexto aí. Queria te perguntar, então, esse trafar aí que você está comentando, né? Assim como ele pode, às vezes até estar mascarado como um trafar menor, né? Pode. E está prendendo a pessoas, às vezes, nessa rede de alegramento
negativo pelo assédio, etc. Eu concordo isso aí. Nesse caso, é uma autocorrupção da pessoa crassa, mas disfarçada de sutil, dela prorrogar isso aí para outras vidas, né? Tem algum caso que vocês identifiquem que seria melhor, né, dentro da economia de males, menos pior, mexer com aquele trafar da pessoa, por aquilo poder desencadear algum processo pior para ela? Tipo assim, a pessoa está com um processo, analogamente, no processo de destrutivo, de depressão, e você não mexe em certas coisas para não piorar a situação e levar a um suicídio, alguma coisa. Tem alguns casos, uma casuística nesse sentido também, do contrário, de vocês terapeuticamente identificarem que é melhor não se mexer naquele trafar, por enquanto? É aquela história da dosagem, né? A gente, assim, tem um princípio lá da medicina, né? É primo non nocet, é isso? Primeiro, primo non nocet, não é isso? Primeiro, não fazer o mal, né? Não lesar. Porque, assim, de medicina? Da medicina. É um princípio lá de Hipócrates, hipocrático antigo, mas esse serve para consciência terapia. A gente faz até impactoterapia, mas a ideia é que a impactoterapia ela vá até o nível que que aquilo vai ser produtivo. Seria o contrário, você até fazer estupro evolutivo. Homissioterapia em relação àquele... Uma super em relação àquele... Tem, mas é que nem a gente falou, ó, às vezes tem um processo de desbastar, né? Por exemplo, para a pessoa, vamos supor, às vezes, por exemplo, que nem esse caso que eu te falei aí, que a gente vê fora do corpo. Eu já tive várias vezes que eu não abri o jogo para a pessoa, mas várias vezes. A maioria das vezes eu não abri. Eu não vou chegar para a pessoa, sai do corpo e vi você cheio de assediador, assim, parará. Não vou falar isso, entendeu? O professor Valdo uma vez ele disse isso numa mini tertúlia. Às vezes a pessoa tem um mega assediador e você entra para fazer o desassédio e quer tirar o mega assediador de uma vez, às vezes a pessoa dessoma. Que é o que ele falou, às vezes a pessoa se mata, que é o suicídio. Ela não aguenta, que não é nem do telegamento sutil, tem às vezes uma ingerência tão forte que a pessoa se mata, né? Porque parte dela tá até pensando Tem casos que realmente é bom a sua preocupação, porque assim, a gente procura ter cuidado com isso, porque é muito crítico, né? Não, eu ia perguntar antes, você começou a falar o caso aí do telegamento negativo, entre aspas, né? Mas eu assim, pensei, realmente a pessoa pode estar atribuindo, a gente mesmo pode estar atribuindo uma coisa de pavio curto, algum outro traço nosso. Eu, por exemplo, às vezes estou fora do corpo, e vai aquelas camadas mais baixas minhas, né? Eu fico com dor fora do corpo, fico surto de raiva, né? Só que eu lembro das coisas e fico envergonhado, né? Então, mas é bacana você ficar envergonhado. Eu sei das coisas. Se você fica envergonhado, mostra que você não é um psicopata, né? Agora, se você fica envergonhado, mostra que você não é um psicopata. Agora, sim, eu sei que não é uma camada... Você tem que parar de ficar só envergonhado e resolver o negócio. Eu mesmo lembro das coisas e eu falo assim para ele, aquilo ali que viram uma vez e tal, fala lá pro cara que tá certo. Nesse caso é aquele cara ali, ó. Que realmente, agora, não é o processo normal meu, mas você vê que ainda tem uma raiz daquilo, quando eu não estou lúcido fora do corpo, bate dor, uma contingência toda negativa, o processo vem. Mas eu estou consciente disso. Agora, se vai mexer nisso aí, assim, durante o dia, por exemplo, numa sessão, o negócio é capaz de destruir. O Max, mas assim, o negócio vai com dosagem. Tem que ir com... Outra coisa, quem dá o ritmo é a pessoa, por exemplo. Não, e eu vou trabalhando durante o dia a dia nisso. O problema é que fora do corpo, na parte psíquica, na dimensão psíquica, é aberta, né? A extrafísica, né? E você está, às vezes, sem lucidez, bem sobrecarregado de energia, no meu caso, né? E você fica ali, então você pega o porãozão pior mesmo, que se manifesta de você. Então, mas é bacana essa sua ideia, que às vezes você trocar isso com alguém te ajuda a ver variáveis, te ajuda a ver como enfrentar um negócio melhor. Sim, eu troco com meu irmão, me lembro de outras pessoas, vêm também, eu não tenho como negar aquilo, né? Agora, fico assim, como tocar naquilo? Eu mesmo toco, através do processo meu que vem como dor, vem de outras formas, durante o dia, claro que contendo, você está lúcido, realmente lucidez é tudo, até a própria dor que eu tenho, se eu estou lúcido fora do corpo, eu não sinto, posso estar milhares de quilômetros de distância. Mas eu acho que aquilo que a Marlene falou, uma coisa que eu acho interessante, assim, a hora que a pessoa chega
por exemplo, lá na consciência terapia, especificamente, estou falando da consciência terapia que é o meu métier, né? Mas pode acontecer em outros lugares. Sim. A hora que ela chega lá predisposta, assim, o que a gente observa lá, os consciências terapeutas, a gente vive comentando isso. A gente ali, a gente é 1%, 5%, sei lá, no máximo, do trabalho. O que rola mesmo é a equipex do negócio. Esses caras da consciência terapia, esses caras são... Os caras fazem de tudo sem imaginar de desassédio, entendeu? E outra coisa, não é só você, pega a galera. Então, assim, se a pessoa tá afim mesmo e tá aberta, assim, ó, tipo assim, ela tem que chegar e falar assim, ó, eu vou mexer com qualquer trafar meu, não tem uma restrição. Tá, se ela chegar lá com essa visão, também, né? vou virar o cor do cavalo de bandido aqui, mas vou até o fim. Mas, Max, ela muda. Mas aí tem a discrenciologia também, a pessoa não pode... Mas tem que depender da pessoa. Não, ela pode estar totalmente aberta e até com o tempo vir admitir 100% do que é colocado, mas aquilo às vezes tem que ser num grau dela, mastigar o processo mas por causa da própria discrenciologia. Ela tem que entender o que está sendo colocado. Sem dúvida, é isso aí. Max, agora então, dentro da condição do Valdo de consciencioterapeuta, mega consciencioterapeuta, uma coisa que ele usava é o seguinte, a pessoa chegava aqui de início, primeiro ele usava aquela técnica do empoderamento, né? Botava a pessoa para cima, começava a exaltar todos os trafores da pessoa, e a pessoa, quando estava já bem, estava se sentindo, né, o tal, aí ele cortava, né, pela raiz, né? Então, assim, eu queria técnica do morde e assopra, né? Primeiro assopra, depois morde, né? No caso ele assopra, morde, né? Eu queria te perguntar se na consciencioterapia também tem alguma coisa de você primeiro fortalecer a pessoa para depois fazer a cirurgia de destino. Não, tem que ser, senão não dá conta. Max. Tem que ser assim. É aquela história, que nem ele falou lá, você tem uma pessoa que está com depressão. Pô, mas você é sem vergonha, né, cara? Depressão? Você acabou com o cara. Egoísta? Sem vergonha? Você é todo egoísta, vai embora. O Valdo fala que depressão é falta de vergonha, egoísmo. Mas se você chegar para a pessoa, você é um ser vergonha, um egoísta, não sei o quê. Aí ela não passa nem da porta, né? Mas tudo isso a gente está aprendendo, entendeu? Mas veja bem, o Valdo era o grande exemplo para a gente nisso aí. O negócio da consciência terapia, ele é uma oportunidade que você tem de ficar treinando aquilo ali em ambiente controlado. A gente a pessoa que atende, ela não está autônoma ali. Depois o pessoal vai em cima dela para ver se ela está fazendo negócio direito. Tem um nível de controle em cima do consciência terapeuta. O consciência terapeuta tem que ser atendido. Entendeu? Você faz a terapia com o outro, então vai ser atendido também. Você acha que você está nadando de braçada? Entendeu? Não é por aí, não. Entendeu? Max, dentro dessa questão que você está falando da Equipex, teve uma pessoa uma vez fez uma pergunta para o Valdo sobre a consciência terapia, né? Aí ele falou assim, acho que a pessoa estava querendo escolher o consciência terapeuta, alguma coisa nesse sentido. Entendi. E aí ele falou assim, olha, ali você pode ir e qualquer um vai te ajudar muito, porque a equipe de amparadores que tem ali tem costas largas. Você não precisa ter nenhum tipo de receio. Eles vão fazer o trabalho com qualquer um dos seus colegas. Ele falou isso para a pessoa aqui numa mini tertúlia. E isso que você está falando corrobora o que eu estou apresentando hoje. Veja só, se nessas poucas oportunidades eu conseguir lá ver o processo extrafísico e tal, o que o amparador me levou, ele fala, agora eu vou levar o Marcos para dar uma palhinha para ele. Beleza, vou levar. Né? Agora imagina, os amparadores já estão vendo tudo isso, eles vão lá e fazem o negócio se a pessoa deixar. Às vezes nem precisa de mim. De nenhum de nós lá. Outra coisa, faz isso durante o set que a gente está doando energia lá, eles pegam energia e fazem o negócio todo. Então, assim, o processo são os amparadores. E outra coisa, esse negócio do sorteio é até bom mesmo, que a pessoa vai lá... Sabe uma coisa que eu mesmo era meio crítico, que às vezes eu acho até bom hoje atualmente? Lá, tem um negócio que é assim, ó, você tem 2 consciência terapeutas. Às vezes acontece de mudar o consciência terapeuta. Eu era mó crica em relação a isso aí. Vivia falando, isso está errado, isso aí não está certo, não sei o quê. A princípio, eu acho que tem um limite para isso aí. Não dá para ser mudando, porque perde o rapport. Mas, às vezes, o que eu notei assim, às vezes, no meio do negócio, entra um cara diferente, ou uma cara, né? Um homem ou uma mulher. Aí, a pessoa entra com uma abordagem diferente e muda o caso e ajuda o caso a aprofundar em certas áreas. Então, isso numa terapia convencional nunca aconteceria, né? Mas quando o processo está sadio, é positivo, isso rola bem. Às vezes pode acontecer do povo bobear e ficar trocando, que também
acho que é bom, não. E também tem a Toda ver hora. com a questão da recomposição, porque, obviamente, o evoluciente e o consciencioterapeuta, na minha percepção, tem uma recomposição a fazer. total. Óbvio, que tem um assistido e um assistente. Perfeito. Né? E, às vezes, acaba o grupo, foi assistido, e passa já para outra recomposição. Foi isso que eu percebi. Sai um consciencioterapeuta, né? entra outro, e passa a ser feita uma recomposição grupal a partir de 2 outras consciências. É isso aí, mas você está percebendo direitinho, né? Dentro do que eu percebo também, né? Mas estamos indo. Mas vamos em frente aqui. Tem algumas discussões aqui, a gente ainda tem uns minutos aqui. Eu queria trazer aqui para a gente pensar juntos aí. Então, olha só. As experiências podem ocorrer de diferentes pontos de vista. Essas experiências extrafísicas, né? De você ver. Isso que eu observei, ó. Às vezes acontece observador não participante e não identificado pelas consciências. Então, às vezes você vai no ambiente, você vê, que nem aquele caso que eu contei da moça, você vê o que está acontecendo, a consciência não vê que você está lá, mas você vê porque, de algum modo, aquela informação ali, ou as suas energias ali, o fato de você estar presente ali, interfere no caso e ajuda no caso. Essa é uma condição. Outra é participante direto no contexto em geral com ações de enfrentamento de assédio extrafísico direto. Aqui já entra a progestoterapia. Então, às vezes tem caso de você vai lá e bota o dedo na cara do assediador e fala, não, está errado isso aí que você está fazendo, não concordo com isso, parar. Às vezes você chega no ponto de você botar o dedo na cara dos assediadores e ele vê e você fazer o desassédio extrafísico direto. E como se você... E esse aqui é um outro que é uma coisa bem assim complexa no meu ponto de vista. Como se você vivenciasse na parapele da consciência assistida evoluciente. Eu lembro que o Hernande, uma vez, deu uma palestra, estou lembrando do curso, que ele colocou isso, que é assim, é como se você fosse o evoluciente e você estivesse no contexto assediado do evoluciente. Você entra no processo desse acoplamento com o evoluciente. É um negócio bem crítico. E você sente as dificuldades que ele está sentindo. Você não está na pactopensenidade dele, mas você está no meio que ele está. Então, é um negócio meio misto. Parece que você mistura a sua mentalidade com a mentalidade do evoluciente. O Hernandes falou isso uma vez, eu também pesquiso isso. É um negócio da mega assimilação. É uma mega assimilação que acontece extrafisicamente. Você está tão assimilado com o cara que você vive aquilo como se fosse o cara. Isso se sustenta um pouco no processo do que a gente tem nos atendimentos, que é assim, ó, vários consciencioterapeutas relatam, quando você vai dar alguns cursos de campus também acontece, de você 2 ou 3 dias antes, você começar a sentir emoções, pensenes relacionados ao caso. Acontece isso? Muito comum, principalmente quando é o atendimento intensivo, é muito comum você assim, 2, 3 dias antes, daqui a pouco você está lá, pô, mas eu estava tão bem, agora começou a me dar um sentimento de tristeza, coisa esquisita, mas eu não sou triste, não tenho esse negócio. Como é que é? Aí você vê, será que vai ter a ver com caso? Não vai? Outras coisas que eu, por exemplo, já vi que a aura do negócio. Às vezes você pensa assim, não, eu tenho que mexer com minha Proex, porque, poxa, tem que dar um gás nisso aqui na minha Proex, não sei o que. Aí você vai ver, o problema do cara é o negócio de Proex. Aí você pensa assim, mas ao mesmo tempo te ajuda, entendeu? Mas isso sustenta o quê? Essa mega assimilação que acontece antes do negócio. Eu, quando era da equipe do ECP2, eu percebi isso também. Em geral, na quarta-feira, né? Na quarta-feira eu percebia, já começava a entrar nos negócios e tal. Às vezes eu percebia a equipex do ECP2 chegando e tudo. Mas na consciencioterapia eu percebo nesse intensivo com mais frequência. Apesar de eu atender no regular também. Maxi. O ECP1 também, né? Maxi, com o evoluciente também acontece isso. Com o evoluciente. Eu estou sentindo tudo isso, vou ter fiz atendimento pontual para ser a terça, e estou sentindo todas as vivências que não são incomuns. Intensifica as vivências. Isso, né? Emoções, pensenes, ideias. É verdade. Então, isso algumas também pessoas já acontece. relataram isso, que a pessoa é como se ocorre, isso que a Marlene colocou, por exemplo, você tem o Equipex. Só que, por exemplo, no intensivo, a pessoa ela como se ela entrasse num liquidificador do negócio. Ela entra lá dentro, ela vai ser atendida, ela vem na dinâmica, ela vai ao laboratório e ela fica ligada naquele holopensene 24 horas. Então, na verdade, não são 5 dias, são 80 horas, sei lá, 5 vezes 24, né?
Quanto que dá? 100 horas. São 100 horas de conexão que a pessoa tem, full time. Se a pessoa ela entra, no intensivo tem coisa que a gente fica boca aberta, né? Nós ficamos boca aberta. A pessoa entra de um jeito, ela sai outra pessoa em 5 dias. Assim, aí você fala assim, cara, esses amparadores são demais, né? Porque a gente já vê que, pô, a gente ajuda, mas quem faz o trabalho todo são os amparadores. E muitas vezes o trabalho acontece quando? De noite, na noite do cara. Às vezes acontece uma dinâmica que o cara participa. A bolha consciência-terápica. A gente estuda o negócio do campo consciência-terápico, né? Que o campo consciência-terápico é como se ela entrasse no campo consciência-terápico, não é isso? Ela entra no campo e ela fica... E aí a coisa acelera, aí acontece isso. Ela começa a ver um monte de sincronicidade acontecer e a coisa vai andando e vai... Né? Então, Marcos, eu queria compartilhar também, eu fiz 3 vezes consciência-terapia antes de me mudar para cá e eu fazia esse esquema de intensivo, né? E as 3 vezes foi um determinado consciência-terapeuta. Mesmo? Então, ele chegou para mim no primeiro dia, eu não conhecia ele, ele não me conhecia, ele só falou boa noite, aí chegou para mim, olhou bem para mim e falou assim, nós temos uma recomposição a fazer. E aí foi indo durante 3 vezes, durante 2 anos que eu vim aqui, e ainda depois eu fiz a consciência-terapia normal, que durou quase 11 meses, e lá estava o meu amigo consciência-terapeuta. Então, por isso que eu falo que, na minha percepção, era questão de grupo, que foi atendido através de mim e dele, era um grupo gigante. Então, por isso, quando eu falei do Mega aqui, eu não tinha essa noção, né? Mas eu fui observando e escrevendo tudo. E, na verdade, não é 1 ou 2, eram assim, milhares de pessoas durante esses nossos encontros. Coisa grande. Concordo contigo. Vamos outras aqui. Depois eu passo para você, tá, irmã? Ó, outras coisas que eu percebo também que são curiosas nesse fenômeno, assim, ó. A tambia. A tambia, até o Chicão ia gostar de estar aqui, a ausência de medo, o destemor, né? Então, olha só, às vezes, nessa projeção, você está num contexto que assim, é tipo um inferno. Você está no meio do inferno mesmo. Tipo assim, inferno de Dante, aquelas coisas horríveis lá. Você está no inferno, mas você está sem medo. Uma boa. Está bem. Aí, por exemplo, se me pegasse agora e botasse no inferno, eu ia ter um medo. Mas assim, tem algum processo que os amparadores entram contigo, das energias, que você vai num local pesadíssimo e você está bem equilibrado. Aí você vê que é um processo de paramediunização aí que está rolando. Tem um encapsulamento, negócio do encapsulamento. Tem um negócio que é fora, né, do que a gente está acostumado a vivenciar. Tem uma coisa também que é da projeção, que o Valdo já fala no Projeciologia, que também usa, por exemplo, às vezes a coisa começa a pegar demais, aí tem a reinteriorização, né? Para 2 bota você de volta para o corpo, para você poder proteger o processo que está complicado, né, do desassédio e tal. Uma coisa que eu notei também foi o seguinte, por exemplo, eu acho que essas minhas experiências começaram a se aprofundar nesses últimos tempos, porque eu comecei a aprofundar no negócio do autodesassédio, até que eu escrevi o livro e tal. Então, por quê? Porque como você vai mexer, que aí entra aquele negócio das repercussões que você estava falando, como você mexe no gurgumilo do assédio do outro, se você não está mais desassediado, você fica assediado também. Então, o que eu vejo assim, para ampliar essas experiências, ampliar a lucidez, tem que ampliar a autodispersidade, senão não amplia. Porque senão você não vai conseguir, você não vai dar conta do negócio. Entendeu? Porque pega muito com coisa muito barra pesada. Né? Por exemplo, nos próprios atendimentos, se você for ver, o limite que o consciência-terapeuta vai da assistência, que ele faz, é do autodesassédio dele. Ele faz. Mas extrafisicamente, o amparador entra tudo e potencializa tudo, né? Mas a minha hipótese é assim, isso aqui só se aprofunda nesse nível por causa do assédio. Aí entra uma pergunta que eu mesmo fiz aqui, que é assim, ó, por que esses caras, Robert Monroe, né, até o Luiz Araújo, um monte de gente que escreveu de projeção, por que eles não falam disso aqui? Porque os caras são assediados. Eles são assediados, de verdade. E eles não têm a visão do paradigma consciencial. Eles não conseguem ver até onde que vai o negócio. Eles não têm, a mentalidade deles não permite. Apesar deles virem por extrafísico, a mentalidade deles é humana. Eles pensam, então eles não têm essa visão que nós que entendemos o paradigma temos, entendeu? Então com essa mentalidade humana, ele fica ali. E aí faz um monte de bobagem. Aí ele usa a projeção para ir lá ver não sei quem, não sei aonde, ou para conhecer um local bacana, né? Ou aí mistura com sonho, um monte de coisa, ele nem sabe que misturou com sonho, e vai ficar nessa.
E aí o Robert Moore foi isso. O primeiro livro do Robert Moore, por exemplo, é um livro bacana. O segundo livro é uma viagem total. Não dá para ler. Esse aqui, ó, Viagens Além do Universo, ele realmente é uma viagem total. É bem ruim esse livro. E o cara perdeu a mão aí do negócio. Max, eu cheguei atrasado. A megatele que você coloca aqui da parasemiologia seria qual o principal enfoque teu? A mega é que tem várias formas de você fazer o diagnóstico projetivo, que é a teleparasemiologia, né? Uhum. Por exemplo, projeção da clarividência viajoura, né? É um telediagnóstico. A mega é o diagnóstico pela projeção consciente, é o mega. Aí o que a gente estava discutindo aqui é que a projeção consciente acaba deslindando coisas de modo mais abrangente que outros tipos de fenômenos. O para já não faria isso? Como é que você está botando o mega e o para nesse processo? Não, olha só, por exemplo, ó, pegar o caso lá da OIC, por exemplo. Lá a gente faz paradiagnóstico. Você assimila com a pessoa, vê como é que estão os chakras dela, né? Você vê a psicosfera da pessoa, vê se tem companhias e tal. Você paradiagnóstico, correto? O telediagnóstico é a distância, né? Entendeu? Tele é a distância. Então, por exemplo, lá se você está lá e você viu algo que está acontecendo na casa da pessoa, já é um teleparadiagnóstico. Agora, se você saiu do corpo, foi lá, viu, às vezes aí você entrou no mega teleparadiagnóstico. Entendeu? É como se fosse um subtipo, né? Uhum. Em termos de subtipo da parasemiologia. No DAC, o Valdo colocou esse mega teleparasemiologia como uma insinuação da serenologia. Né? Ele coloca. Exatamente. Você lembra dos exemplos do Valdo, assim, algum exemplo desse específico da insinuação? O Valdo fazia isso direto, né? Quantas vezes o Valdo saiu do corpo e ia lá fazer, ele contava. No projeciologia tem isso. Ele saía do corpo, ia lá, aí curava a pessoa fora do corpo, aí depois ia não sei aonde. Só que ele fazia tudo isso de modo lúcido e às vezes por ele mesmo, pela vontade dele. Ele dominando o negócio todo. Então são vários níveis. São vários níveis, né? O nosso nível aqui, a gente sai do corpo, os amparadores, é projeção assistida, né? Que os amparadores levam. O nível de lucidez varia muito, você pode ter, né, desde a lucidez até uma semiconsciência. Até, eu mesmo tenho coisa aqui que eu vejo que é simbolismo de sonho, eu consigo já perceber, por exemplo, algumas coisas. Que o nosso cérebro não consegue transmitir tudo, né? Da história. Então, assim, vamos dizer assim, o princípio do início, do começo da mega teleparasemiologia profissional, né? Isso aqui é o princípio do início do começo. Porque assim como a projeção ela tem os níveis, né, de lucidez, você tem aquela projeção com 20%, 40%, você vai aumentando até ter uma projeção de consciência contínua. Imagino que esse nível de diagnóstico também acompanha esse percentual. Né? Não, o que eu gostei muito disso aqui, aí, pessoal, é o seguinte. Eu sempre fui muito apegado, gostei muito sempre da projeciologia. Até falei quando eu estava falando aqui, que eu cheguei na consciologia por causa da projeciologia, não por causa da projeciologia, porque eu saía do corpo antes. Eu comecei a sair do corpo lá na adolescência. Só que eu chutei o balde lá e fiquei deixando para lá. Aí quando eu resolvi pesquisar aquilo, eu cheguei na projeciologia. E aí fui na conscienciologia. Só que depois, com o tempo, com as minhas projeções, eu comecei a ver, poxa, mas projetar só por projetar? Entendeu? Eu teve uma época aqui em Foz que eu saía toda semana, eu saía do corpo e tal, mas eu tinha essa experiência, que nem esse cara aqui. Aí eu comecei a meio desanimar, porque eu queria ter uma coisa com mais sentido, né? E aí eu vi sentido nessas coisas, da assistência, no processo da consciência terapia. Aí você começa a ver sentido, né, para você, porque sair do corpo para sair do corpo, para ver coisa fora do corpo, para visitar não sei o quê. O fenômeno pelo fenômeno. O fenômeno, né? Pelo fenômeno. Mas isso é bacana mesmo, porque eu lembro o curso que você fez lá no Intercamp, que é leitura projeciogênica. Leitura projeciogênica. Né? E hoje é um curso, o pessoal amadureceu, né? Fez um curso de campo que tem a base essa aí. Exatamente, porque é um negócio que eu tenho interesse lá do negócio da projeção, porque eu acho que Agora, isso que você está falando tem toda a lógica, porque o processo, aquilo que o Valdo falava, né, o processo da assistência, você quer desenvolver o seu parapsiquismo, né, para quê? Para quê? E aí, quando você está ali, por exemplo, eu também tenho esse exemplo, que eu também estou na consciência terapia há 6 anos, né, fazendo os atendimentos, e meu parapsiquismo é o antes e depois da consciência terapia, porque tinha um processo ali que era para
assistir focado, né? a outra pessoa, né? O evoluciente. Então, aquilo potencializa tudo. Quer dizer, não é só para o seu bel prazer, né? De ver um fenômeno ou ter determinada extrapolação. Para que tudo aquilo, né? Exatamente em prol da assistência. Moral da história. Projeciologia, né, cara? Projeção é tudo. Projeção. Né? Por isso que eu dou muito valor para o IPC, para o trabalho que o IPC faz. Posso fazer só um comentário, Max? Eu sei que está em cima da hora, mas aquele negócio da CIP, né? O parapsiquismo interassistencial passa a ser praticamente 2 palavras, né, indissociáveis para a gente. Eu botaria mais uma palavra aí. Eu botaria mais uma palavra aí. Cosmoética? E assim, o chefão lá usa o parapsiquismo e faz assistência, né? O cara que foi agora preso porque estuprou um monte de gente e tal. Então, faltou cosmoética ali, né? Eu acho bom ter o cosmoético também. E aí, pelo menos, a gente garante o negócio. Tá bom, pessoal? Mas olha, pessoal, a gente chegou no horário aqui. Eu gostaria de agradecer os debates, a presença de todos aí. E qualquer ideia que tiver sobre o tema, experiências, vocês, por favor, me passem aí, que eu estou acumulando isso aí para, quem sabe, futuramente, né, produzir alguma coisa nesse sentido. E na próxima, a gente vai ter a próxima tertúlia matinal, né, no próximo domingo. Ele vai ser sobre paradileitologia, né, dentro da área da cosmoética. Integridade científica, dentro da paradileitologia, com a pesquisadora Maria Madalena Esteves. Ok? Falou, obrigado.